E Jéssica preparou para mim. Amém. Antes de começar a ministração, eu quero agradecer às mamães. Eu não tive tempo, eu não vi todas, eu agradeci algumas, mas não deu para agradecer a todas devido não ver. Mas eu quero agradecer a vocês, por vocês terem pegado junto com as suas crianças e ter honrado a minha vida. Eu creio que vocês plantaram em terra fértil e vocês vão colher. Vocês vão ver a velocidade da colheita de cada um que plantou. Amém? A gente sabe que nós deixamos em umas quinta-feiras temáticas. A primeira quinta-feira ela começou com a nossa ministra Rayara, que foi falando sobre realidade da nova criação. Na terça-feira a gente teve Fábia. Pode sentar, Ministério de Louvor, perdão, viu? Antes pode ficar aí. Na terça-feira foi Fábia falando sobre oração em línguas. Na outra quinta-feira foi Aparecida falando sobre Cristo, aquele que cura. E hoje nós teremos uma ministração que será falando sobre semente. Amém? Então, antes de começar a ministração, já entrando para ela, na verdade, se eu pudesse dar um tema a essa ministração, é o poder que há em uma semente. E eu estava vendo um vídeo no Instagram do esposo de Simone Mendes, que fazia parte da banda Simone e Simaria, e Kaká, ele deu um testemunho lindo, onde me impactou, e eu pude perceber ainda mais o poder que existe em uma semente. E esse testemunho de Kaká, ele disse que saiu para ir comprar paçocas com o seu filho, e de repente ele disse que viu o filho dele, na verdade, viu uma moça, e aquela moça estava chorando desesperadamente. E ele disse que foi até aquela moça e perguntou àquela moça. Disse, moça, o que aconteceu? E ela disse, eu estou na rua desde manhã e não consegui nada. Não consegui vender o que eu queria estou falando mais ou menos assim, como ele falou, não lembro por completo. E ele disse, mas moça, o que você vende? E ela disse que vendia... Eu não lembro mais no momento o que era que ela vendia. Se alguém souber, pode dizer. Paçoca. E ela disse assim, a Cacá, né? E ela disse, eu estou na rua e não consegui nada. E ele disse, mas você está desde manhã e não conseguiu vender nada? E ela disse, consegui. Eu consegui... R$20 vendendo paçoca. Mas esses R$20 eu vi uma pessoa debaixo da ponte passando necessidade e eu semeei. E ele disse que rapidamente foi ali, pegou o celular e fez um pix de R$1.000 para essa mulher. E ele disse que a mulher ficou ali impactada, disse, não precisa. Eu quero só o suficiente para que eu possa levar comida para os meus filhos. E Cacá disse, não, eu quero plantar na sua vida. E ele relatou que fez o pix para aquela mulher ficou muito feliz, não era o que ela esperava. E ele disse que quando chegou em casa, ele recebeu um pix de R$10.000. Então você já parou para pensar o poder que existe em uma semente? Agora, antes da semente ser lançada na terra, ela precisa ser lançada no solo do seu coração. Não adianta você semear se o seu coração não está semeando aquela semente. Se você não está semeando, você está apenas entregando, mas o seu coração não está semeando, seu coração está fechado. E é impactante, porque aquela mulher, ela ofertou tudo que ela tinha, R$20, o que ela tinha conseguido. E pelo que ele falou, praticamente já era muito tarde, que ele até perguntou, até agora você não conseguiu nada. E ela semeou R$20, colheu 1.000. E Cacá ofertou 1.000 e colheu 10.000. E aí está a questão, sabe o quê? Porque só oferta quem tem visão. Quem não tem visão não oferta. E plantar, ela é um princípio bíblico. Eu quero que David abra aí, David, em Gênesis 8:22. E eu olhando aquela história de Cacá, eu disse, meu Deus, como é forte.
Aí o Senhor me falou, ei. Aí o Senhor me falou, ei, a colheita sempre é maior do que a plantação. Depende de como você planta. O agricultor, quando ele vai com as sementes plantar, ele leva em um buraco, né? Eu não sei direito assim, mas em uma cova, né? Cova, né? Que chama? É. Em uma cova, eles colocam 4 caroços de feijão, é? 3, 4. E eles não colhem 4 espigas, eles não colhem 4 bages de feijão, eles colhem mais. Então, se no natural você colhe mais, imagine você plantando no espiritual, meu irmão. É forte o poder da semente. E lá em Gênesis 8, 22, não sei se vai estar da mesma versão que a minha, diz assim: enquanto durar a terra, sempre haverá semeadura e colheita. Eu vou ler só até aqui. Enquanto durar a terra, sempre haverá semeadura e colheita. E eu te pergunto, você tem semeado? E o que você tem colhido? Porque a semeadura, ela é opcional, mas a colheita, ela é obrigatória. E eu conversando com o Diego, eu disse, Diego, você sabia que todos os dias nós plantamos sem saber, sem perceber? Uma atitude, um gesto é uma semente. E quais são as suas atitudes durante o seu dia, no seu trabalho, em casa? Qual tem sido as nossas atitudes? Porque às vezes nós temos colhido tanta coisa que a gente diz, meu Deus, Senhor, eu oferto tanto, e por que as pessoas me tratam assim? E por que eu não vejo a minha colheita? Eu gosto de plantar, mas por que eu não vejo a colheita? Porque você está abafando o que você plantou. E não significa que ela não vai vir, porque a Bíblia ela é clara, ela diz que quem planta, colhe. Mas você só vai colher quando você estiver maduro o suficiente para receber aquilo que você plantou. E eu disse, meu Deus, como é forte o poder da semente. Eu ganhei muitas coisas e Diego me ajudando a abrir. Eu disse, não abre não, que aí tem algumas coisas que são sementes. Deixa aí quietinho que eu preciso fazer plantações daqui para lá. Pode deixar aí. E a gente tem que ter esse costume, a gente tem que ter esse princípio de semear. Nós temos que ser resposta em vida de pessoas. Nós temos que estar aptos a semear, não só quando for necessário, mas quando nada estiver bem. Quando nada parecer estar normal. Aí você diz, é a minha hora de plantar. Tem pessoas que estão vivendo no limite, irmão, porque não estão plantando. Há poder na semente. A semente, ela é poderosa. Jéssica falou aqui, não tem como você plantar, e principalmente na casa do Senhor, e não receber. Você só não recebe se você plantar e abafar. Porque primeiro você tem que ofertar no seu coração. Você tem que dizer, meu Deus, eu quero fazer parte. Eu quero pegar junto. Você sabia que aqui dentro da igreja tem pessoas que é fruto de semente sua e você não sabia? Eu sou por uma carta que eu recebi. Que uma pessoa era semente minha e eu não sabia. E eu fiquei impactada. Então, quantas pessoas não são semente sua? Talvez te olham no culto. Roberta admirando Daniele, louvando. Ali foi uma semente que Daniele lançou sem perceber na vida de Roberta. Olha como é importante louvar, Roberta. Olha como é bonito. Talvez ela não tivesse aquele hábito de orar daquela forma. Talvez ela nunca tenha visto alguém louvar daquela forma. Mas ela viu Daniele e ela se impactou. Então você planta na vida das pessoas se mesmo você entregar nas mãos delas. Então o que é que nós estamos passando para as pessoas? Nós temos que ser um canal de bênção para as pessoas. E nós temos que decidir plantar hoje para colher amanhã. Porque a vida é feita de plantação e colheita. A gente planta hoje, colhe amanhã, amanhã planta de novo para colher depois. Não podemos parar. Não podemos parar. Jéssica disse outra coisa. Tem pessoas que não são da igreja que prosperam, minha gente, porque as pessoas da igreja que servem a Deus vivem no limite. Não tem como.
Não tem como, porque Jesus não vive no limite. Até quando ele veio para a terra, ele ganhou a oferta que segurou o ministério dele durante o tempo que ele estava aqui. Então, conosco não pode ser diferente. Amém? E lá em Eclesiastes 11:4, abra aí, David. Diz assim: quem observa o vento não planta, e quem olha para as nuvens não colhe. Quem olha para o vento não planta. Qual é o vento que eu estou dizendo? O vento da dificuldade. Ah, irmã Deise, eu não vou ofertar hoje, não. Olha, eu vim para o culto hoje, mas eu não vou plantar, não, porque eu tenho apenas R$10 aqui. Esses R$10 é para eu comprar o lanche da minha criança. E Deus dizendo: ei, semeia, 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 e você ali preso. Porque a Bíblia é clara. Quem observa o vento não planta. E quem olha para as nuvens não colhe. E eu te... Tá vendo? Então eu te pergunto, na hora que a circunstância... Eu te pergunto, não, te diga. Isso aqui eu vou te dizer que eu faço e dá certo. Quando a circunstância bater na porta, sabe o que é que você faz? Vai lá na tua casa... Procura o que é que você tem lá. Pega e diz: é hoje que eu vou plantar na vida de fulano. É hoje que eu vou plantar na vida de fulano. Ei, queridos, quantas vezes eu não saí de casa? Quantas vezes eu não ofertei mensalidade do Rema. Faltando 2 dias para eu pagar o Rema. Eu disse: meu Deus, e Jocélia disse: ei, como é que vocês vivem? Dizendo que você paga as mensalidades, Diego paga antes do tempo. Eu disse: pela fé. Porque fé, ela coopera com a semeadura. Então, nós temos que plantar, mas nós também temos que ter fé, que nós vamos colher. Amém? E um momento de semear é no improvável. É quando você olha para os 4 cantos e você diz: meu Deus, e agora? Porque plantar não é só plantar dinheiro. Plantar não é só plantar coisas materiais. Plantar é plantar abraço, é plantar oração em casa, sem nem a pessoa saber que você está orando por ela. Plantar é você mandar no WhatsApp ali: ei, fulano, Jesus te ama. Eu convido as pessoas para ir tomar café lá em casa, comer sopa, né? E, voltando aqui, né? Plantar não é só coisas materiais. Eu estou tendo a oportunidade de conviver mais com uma pessoa. E essa pessoa ela está passando por uma fase bem delicada, que ela está superando uma separação. E eu lá, e ela desesperada, né? Ela chorando. E eu disse... E eu naturalmente, assim, eu também não estava bem, assim, porque vai ter dias que você não vai estar bem, mas porque você não vai estar bem, você não vai deixar de ajudar o próximo. E eu lá, e eu disse: meu Deus, e agora? Eu disse: Espírito Santo, como é que eu chego? Eu chego como? Né? Aí eu digo o quê? E fiquei lá, e eu lavando, né, lá a louça, e ela lavando roupa, e eu lavando a louça, e ela lavando roupa. Aí, depois de eu ter orado, eu disse: e agora? Eu faço o quê? Eu não aguento mais não ver ela assim, não. E eu não fui chamada para ver os outros chorando, não. Eu tenho que fazer elas parar. Aí, eu chamei, né? Eu disse: ei, fulano, vem cá. Ela teve até um susto. Ela disse: o que foi? Aí eu disse: senta aqui. Agora foi mesmo assim: senta aqui. A Diego disse: eu imagino como tu falasse, porque do jeito que tu fala manso, eu acho que ela teve até... Eu disse: senta aqui. Ela disse: o que foi? Aí eu disse: você me permite orar por sua vida? Ela disse: permito. Eu fui lá, peguei assim, ela estava de costas, né? Peguei assim nos ombros dela e orei sobre a vida dela. Orei, mas parecia que quanto mais eu orava, mais ela chorava. Eu disse: pronto, está funcionando ou está piorando? E agora? E eu orando, e quanto mais eu orava, mais ela chorava. Chorava, só ela sabe, quem estava já chorando era eu também. E eu orava, e ela chorava, e eu orava. Mas chegou uma hora que eu disse: eu declaro alívio, refrigério. O choro acabou. Eu disse: então a semente para plantar era refrigério. Era leveza. E está vendo, irmãos, que não precisa você plantar coisas materiais. Você sabe o que é você plantar alívio na vida de uma pessoa.
Você sabe o que é você orar pela vida de uma pessoa e aquela pessoa confiar totalmente na sua oração? E eu estava que não me segurava em pé, meu corpo parecia que eu disse, meu Deus, eu não posso cair aqui não, que ela não entende. E depois eu sentada, conversando com ela, e dei algumas instruções também a ela. Mas eu quero te dizer que plantar não é só coisas materiais. Não é só coisas materiais. Plantar vai além de coisas materiais. Sabe por quê? Porque a Bíblia fala lá em Atos que Pedro não plantou dinheiro na vida daquele homem coxo. A Bíblia fala lá em Atos que Pedro ainda provocou. Ele lançou a semente e provocou. E Pedro não deu a ele nada, não. Sabe o que foi que Pedro deu? Aquilo que ele tinha no momento. E você pode me perguntar, o que era que ele tinha, irmã? A palavra. E ele disse, eu não tenho ouro e nem prata, mas o que eu tenho, eu te dou. Levanta-te e anda. E ele lançou a semente. Mas ele lançou a semente e ele não ficou lá parado olhando a semente crescer. Ele ainda regou, que ele pegou assim na mão dele e puxou. Então, quantas pessoas você tem puxado? Quantas pessoas nós temos semeado e trazido essas pessoas aos pés de Jesus? Porque aquele homem, depois daquela plantação de Pedro, nunca mais foi o mesmo, eu tenho certeza. E nós temos que fazer isso em vida de pessoas. Amém? Nós temos que ser a resposta que aquela pessoa precisa. Porque lá no texto que Jéssica leu, disse Jéssica que você preparou a terra? Lá no texto que Jéssica leu em 2 Coríntios 9:6, que fala sobre você plantar, que diz assim, lembre-se disso, quem planta pouco, colhe pouco, quem planta muito, colhe muito. Que cada um dê a sua oferta conforme resolveu no seu coração, não com tristeza, nem por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Amém. Ou seja, aqui não diz a quantidade. Aqui não fala o que é. Aqui não diz o que você tem que dar, a quantidade que você tem que dar. Mas aqui fala de uma coisa. Da intenção, tem que ter. Qual é a intenção? Porque às vezes, irmão, a gente pensa que está plantando na vida de uma pessoa e a gente está amaldiçoando aquela pessoa com o nosso coração. Você sabia? Que você, às vezes, você pensa que está plantando. E por que eu estou amaldiçoando? Porque você está plantando na mão dela. Mas o seu coração não está ofertando. O seu coração está fechado. Aquela pessoa, ela está recebendo aquilo que você está dando. Mas não vai suprir. Não supre. Porque aquilo que não vem de coração é assim, ó. Você diz assim, você olha para aquilo e você diz, deu para nada. Por que eu estou assim? Principalmente quando a pessoa ora por você. Fulano orou por mim, por que eu estou assim? Mas aí vem a pergunta, como era que teu coração estava quando você orou por ela? Então, tudo começa no coração. A maior terra fértil é o coração. Amém? Abra aí, David, em Lucas 5:1. Deixa eu ver. Igual. Ô, David, coloca na NTLH. Certo dia, Jesus estava na praia do lago da Galileia. E a multidão se apertava em volta dele para ouvir a mensagem de Deus. Ele viu 2 barcos no lago, perto da praia. Os pescadores tinham saído deles e estavam lavando as redes. Jesus entrou num dos barcos, o de Simão, e pediu que ele o afastasse um pouco da praia. Ei, Jesus quer entrar no teu barco. Amém? Então sentou-se e começou a ensinar a multidão.
Quando acabou de falar, Jesus disse a Simão: leve o barco para um lugar onde o lago é bem fundo. Ei, queridos, talvez você esteja passando por coisas que você não quer. E Deus vai dizer: ei, vou entrar no teu barco e vou te levar para um lugar bem fundo. Mas aquele lugar onde eu vou te levantar e te prosperar, como eu nunca te prosperei antes. Sabia? Que quando a gente lança uma semente, que a gente entrega ali nas mãos do Senhor, ei, queridos, quando é entregue na mão da pessoa certa, não tem como vir com dificuldade, não tem como vir errado, não tem como vir faltando, sempre vem sobrando. Aí diz mais aqui: e então, você e seus companheiros joguem as redes para pescar. Estão preparados para lançar as redes hoje? Porque hoje, quem não tinha costume de plantar, você vai semear e você vai ver a velocidade de uma semente quando ela vem do coração. Pode passar, David. Simão respondeu: mestre, nós trabalhamos a noite toda e não pescamos nada. Mas já que o Senhor está mandando jogar as redes, eu vou obedecer. É muito forte isso. Porque ele já tinha vindo de uma pesca que ele tinha visto que não tinha dado nada. Talvez Deus está te mandando ir para lugares, talvez Deus está mandando você fazer algo que você diz: Senhor, eu já tentei. Senhor, eu já fiz. E não deu nada. Ei, querido, eu quero te dizer que não deu certo, é porque Jesus não estava no teu barco. Agora vai dar certo. Agora vai dar certo. Quando diz assim, quando você receber uma palavra, você lança a rede, ei, não espera. Não espera. Lança a rede. E qual rede é essa, Deise? Qual é essa rede, Deise? Deus vai te dar a direção certa. O Espírito Santo vai colocar dentro de você a direção certa. Faça isso. E você vai ver que quando você fizer, você vai se impactar. Próximo, David. Quando eles jogaram as redes na água, pescaram tanto peixe que as redes estavam se rebentando. Você já parou para pensar? Aonde não tinha nada. E você viu que uma palavra, um comando: ei, joga as redes. Joga de novo. E eles não perguntaram, mas de novo, Pedro ele quis até questionar ali um pouquinho, mas ele obedeceu. E quando ele obedeceu, a Bíblia é clara, ó, diz que eles ficaram, foi tanto peixe, que as redes se arrebentaram. Ei, meu irmão, quando você plantar uma semente, você vai ver a velocidade que ela vai produzir. Você vai dizer: meu Deus, eu plantei só isso e eu colhi isso tudo. Mas você está lembrado que a plantação, que a colheita ela é maior do que a plantação? Vão se acostumando. Porque quando plantamos uma semente, não vem só um brinde. Vem promoção. E as promoções de Deus é muito mais melhor do que as promoções naturais. As promoções passa aí, David. As promoções de Deus são muito mais elevadas do que aquilo que nós imaginamos. Então fizeram um sinal para os companheiros que estavam do outro lado do barco, a fim de que viessem ajudá-los. Eles foram e encheram os 2 barcos com tanto peixe que os barcos quase afundaram. Para você ver a diferença de quando você planta em um lugar que você tem uma palavra ali e aonde você planta em um lugar onde você quer plantar. Hoje eu vou plantar aqui. Aí Deus manda você plantar na vida de uma pessoa, você diz: não, mas eu não gosto daquela pessoa, eu vou plantar nessa. É a mesma coisa. Mas não é. Mas não é a mesma coisa. Porque terra que Deus manda plantar, meu filho, é diferente. É veloz. Não demora. Agora, deixa eu te dizer uma coisa. Que porque você planta hoje, não significa que você vai colher amanhã.
Como assim, irmã Deise? Você não está falando que planta hoje para colher amanhã? É porque Deus analisa aquilo que nós estamos precisando. Então, se eu planto algo na vida de uma pessoa, eu tenho que saber aquilo que eu estou plantando. Sim, eu estou plantando isso, mas isso aqui é aquilo que eu desejo. Você tem que saber o que você está plantando. E você tem que entender que vai vir para as suas mãos aquilo que você necessita. E não aquilo que você está vendo seu irmão ter, não aquilo que você acha bonito, mas aquilo que você necessita. Eu estava relembrando a Diego. Tem vezes que Deus vai pedir aquilo que tem nas nossas mãos para nos dar aquilo que a gente precisa. E eu lembro que, estava relembrando a Diego, eu nunca contei isso a ninguém, eu acho que só a Patrícia e algumas pessoas que eu tenho a proximidade. E no ano de 2019, o que a gente tinha, a gente plantou. E sabe o que foi? Você já plantou coisas que mexeu com você? Porque Daniel disse que escutou uma ministração que a maior semente, a maior plantação é a que mexe com você. A semente que mexe com você. E sabe qual foi? Sabe o que foi que a gente semeou? O que a gente tinha de ganhar dinheiro. Foi o quê? Um carro. Você já ofertou um carro? Já semeou um carro? Nós já. Ninguém sabia. Eu estou dizendo hoje. Eram poucas pessoas que sabiam. Você sabe o que é você ofertar aquilo que você ganha dinheiro? Porque no tempo Diego trabalhava com frete. E Diego por dia ganhava R$30, R$50, quando fazia frete. E a gente plantou. E você pode me perguntar, irmã Deise, vocês plantaram um carro em 2019. Diego nem sabia que ia trabalhar. E quando foi em fevereiro de 2020, Diego começou a trabalhar. Foi, Diego? Em 2020? Foi. Quando foi em fevereiro de 2020, Diego começou a trabalhar. E a gente passou 3 meses a pé. Quando eu precisava ir para a casa dos meus pais, Diego pedia à mãe dele, o pai dele, para levar a gente. E sabe, queridos, aquela plantação ela foi necessária. Porque eu não sabia o que era plantar. E eu era apegada a coisas materiais. Eu sei que quando Diego plantou, eu fiquei moendo aquilo, eu acho que 1 ano. Mas Diego, o carro, E agora? Diego, nós vamos andar a pé. Diego, e agora? Diego, e agora? Mas é porque eu não sabia. Eu não entendi o que era plantação. E você pode me perguntar, irmã Deise, mas vocês ofertaram em 2019, você já passou 2020, 2021, 2022 e vocês estão sem carro. A gente pode estar sem carro, mas a gente não perdeu de receber aquilo que Deus queria dar. Porque aquilo foi necessário para que a gente crescesse na nossa área espiritual. E como eu cresci, sabe por quê? Porque eu aprendi que tudo o que tem aqui na terra não vale nada. E você pode me perguntar, vocês já deixaram de ir para algum lugar porque faltou transporte? E eu te digo, não. E nem vai faltar. Mas eu te pergunto, você sabe o que é dar uma oferta, plantar uma semente de sacrifício? Nós sabemos. E se Deus te dissesse hoje, doe seu carro, doe a sua moto, semeie na vida de uma pessoa? Nós temos declarado um carro. Mas a moto no coração já está semeada. A moto ela já tem a pessoa certa para ir. Então não deixe para plantar. Quando Deus te saculejar de um lado para outro, não. Ei, semeia. Ei, planta. A hora de você plantar é no improvável. É quando você olha para os 4 cantos, como eu falei desde o início, e você diz, meu Deus, e agora? Essa é a hora de você plantar. E a gente semeou o carro. E Diego começou a trabalhar, né? O pastor lançou uma palavra aqui no culto. Disse que
Deus estava dando emprego a pessoas e Diego agarrou pela fé. E Diego disse, para você ver como Deus é perfeito, que a coisa que Diego mais gosta de fazer é ministrar a palavra. Depois, Diego gosta de dirigir. E eu acho que ele se imaginava, porque ele não dizia eu, porque eu não entendia o que era semear e eu estava questionando ele porque ele doou o carro. Mas eu acho que ele dizia, Senhor, eu gosto tanto de dirigir, logo o carro. Eu acho que ele dizia, logo o carro. Mas sabe onde Deus colocou ele? Aonde tem carro, que ele dirige o que quer e na hora que quer. Então, irmão, com Deus, a gente nunca perde. Quem anda ligado com Deus, com o Espírito Santo, nunca perde, meu filho. Principalmente quando você recebe um comando. Eu fiquei presa por muito tempo naquele negócio de por que doou, e agora eu não aceito viver sem carro. Dia que saía quando eu começava a dizer. E eu acho que Deus ficava só lá, admirando assim. E depois que eu disse, Senhor. E aí sim, quando ele ainda comprou a moto, eu disse, eu não quero andar de moto. Não quero andar de moto. Porque eu com a menina pequena, tinha um carro, Diego doou o carro e eu vou andar de moto. Quero não. Quando ele chegou com a moto em casa, ainda passei um dia intrigado dele, porque eu não queria a moto. Quando foi depois, quando foi depois que passou nele, só Diego, me ensina a andar de moto. E eu disse, meu Deus do céu, Jesus. Eu disse, meu Deus, se eu soubesse que eu ia crescer na minha área, uma área espiritual, eu acho que eu já tinha doado, até minha roupa, tudinho que eu tivesse lá, eu tinha juntado e dado. Eu tinha pegado, porque tem coisas que Deus vai pedir e você vai semear. E você não vai receber coisas materiais, você vai receber crescimento espiritual. É muito mais melhor, irmão, do que receber coisas materiais. Você compra um celular, você está ali impactado com o celular porque o celular é novo, daqui a um mês você não liga mais. E um crescimento espiritual que onde você passa, que nem João Paulo, o povo cai. Você já parou para pensar, você passar pela rua, a pessoa ser tocada através da sua vida? Você já imaginou? Isso aí, meu irmão, é um presente que nunca acaba. É um presente que nós temos para o resto da vida. Vai ter sementes que você vai plantar que vai vir com colheitas espirituais, meu irmão. Vai vir com colheitas espirituais, onde pessoas vão mandar mensagem para você e vai dizer, ei, tu passou por mim. Eu recebi um negócio assim que eu não sei o que foi. Foi um poder. Eu estava triste. Eu estava angustiado, mas tu passou perto de mim. Meu Deus, foi mesmo que Deus ter me tocado, me abraçado. Você sabe o que é você passar perto de uma pessoa e aquela pessoa ela ser tocada pelo poder que anda na sua vida? João Paulo sabe. E pergunta a João Paulo. Se João Paulo, eu sei que tem coisas na área dele que ele quer, que ele precisa. Mas pergunta a João Paulo. Estou apontando para ele, chega, eu estou arrupiando. Mas pergunta a João Paulo. Se João Paulo quer trocar isso que ele recebeu da parte de Deus, ou que as coisas materiais daqui da terra, que ele pode até necessitar, ou precisar no momento. Pergunta se ele quer. Quer não, meu irmão. Porque quando a gente tem o principal, meu irmão, o natural não falta não. Não falta não. 5? Não falta não. Então, eu tenho 5 minutos, eu quero aproveitar esses 5 minutos e eu quero orar. E a gente vai orar e a gente vai fazer diferente. Eu sei que tem coisas que você queria. Eu sei que talvez a coisa que você queria era o seu esposo sentado aí nessa cadeira. Talvez a coisa que você queria era o seu filho sentado aí ouvindo o culto. Talvez a coisa que você queria era a sua família toda aqui. Talvez era a restauração de um ente querido. E hoje a gente vai plantar. Mas a gente não vai plantar de qualquer forma. Eu sei que cada um de nós tem alguma coisa.
E eu quero que vocês separem o que vocês têm, o que vier do seu coração. E você vai escolher uma pessoa. Você talvez pode estar sendo resposta de oração dessa pessoa hoje. Você vai escolher uma pessoa que você sabe que aquela pessoa ela é terra fértil. E você vai ofertar. Eu escutei a ministração de Aparecida falando a respeito do aniversário de Daniele. O quanto ela foi abençoada em ofertar em uma terra fértil. E eu sei que aqui dentro tem muitas pessoas que é terra fértil. Você é terra fértil, Jéssica. Você é terra fértil. Você sabia? E chegou a hora de sair do limite. Eu sei que você passa por coisas que você diz, porque eu, mas você é força, você é suporte para outras pessoas e você nem sabe. Pessoas olham para você e te admiram e você nem sabe que aquelas pessoas te admiram. Talvez só Deus sabe como você chegou hoje no culto. Mas é aqui que tem renovo. É aqui que tem refrigério. E hoje, Jéssica, você vai plantar. Você vai fazer a sua plantação. E você vai ser bem específica na sua plantação. Você vai dizer, Senhor, estou plantando isso. Essa semente aqui, Senhor, é o que eu necessito. Você vai dizer o que é. E você vai ver. Vai chegar. Vai chegar. Então separe alguma coisa que você tem e oferte na vida daquela irmã, daquele irmão, se for homem. Mas oferte de qualquer forma não. Ore por a vida daquela pessoa. Diga àquela pessoa o que fez você chegar até ela para dar aquilo a ela. Porque se você procura uma pessoa para semear algo, aquela pessoa ela representa algo para você. E você tem que dizer. Amém? Eu vou orar. Pode ser um abraço. Pode ser oração. Pessoas aqui dentro estão precisando de oração, que eu sei. Os diáconos podem ficar à vontade para se mover como vocês quiserem. Eu vou orar. Pai, eu te dou graça, Senhor. Eu declaro, Senhor, sementes sendo lançadas em terra fértil. Eu declaro, Senhor, que nenhuma semente vai se perder. Nenhuma semente ela vai se abafar. Eu declaro, Senhor, que essa semente ela vai germinar e ela vai dar frutos. Eu declaro, Pai, velocidade, Pai. Velocidade, Pai, na semente. E aqueles, Pai, que não estão tendo, Pai, a coragem no momento de ir até alguém. Eu sei que tem pessoas que não têm, Senhor, às vezes pode estar até tímida, mas eu sei que elas estão plantando no coração. E eu declaro, Senhor, que elas serão impactadas. Elas serão impactadas com a velocidade, Senhor. Elas serão impactadas, Pai. Porque plantação, Senhor, é Tua palavra, é princípio, Senhor. E tudo que nós plantamos, nós colhemos. Eu te dou graças, Pai, no nome do Senhor Jesus. Tu louvar aquele louvor? Eu vou semear. Tu sabe qual é a música? Então canta qualquer outro, pode cantar. Pode ser animado de oferta aqueles. Encerrou? Ei, queridos, por mais que você não tenha oferta, mas agora você vai fazer algo diferente. Você vai envergonhar o diabo. Você vai dançar, você vai pular. E você já vai ver aquilo que você queria. Então celebra como se você já estivesse com aquilo nas mãos.